Fala galera, faz um tempinho que você já não me vem aqui, mas para quem não lembra, meu nome é Gustavo e hoje eu vim trazer para vocês umas informações que vêm saindo na mídia durante os últimos dias em relação à Uniswap. A Uniswap ela teve uma mega atualização de uma versão 3 para uma versão 4. E durante alguns podcasts, algumas notícias e algumas documentações, a gente consegue ver que isso realmente tem um impacto muito grande na comunidade. A Uniswap, ela, para quem não sabe, ela é um protocolo DeFi, beleza? Um protocolo não é nada mais do que um set de regras, um set de códigos, e eles estão ali colocados dentro da blockchain e você vai seguir aquelas regras o tempo inteiro. Você não consegue alterar. Mas, para quem não sabe o que é, eu preparei um materialzinho explicando o que ela é hoje e o que é o upgrade no versionamento dela pode trazer de vantagem para as pessoas que estão ali ativamente participando e utilizando essa ferramenta no dia a dia. A Uniswap, como eu acabei de falar, ela é um protocolo DeFi, ou seja, ela é uma finança descentralizada. Eu não tenho um ente, um órgão regulador que vai poder vir e dizer, ó, não, você está fazendo coisa errada aqui, você não vai fazer isso, então volta essa ordem, ou desfaz isso que aconteceu aqui. Isso que você está fazendo não é de acordo com a lei, de acordo com a lei do país X, de acordo com a lei do estado tal. Então não faz isso, ou volta. Não tem isso. Um protocolo DeFi, ele é criado baseado em um set de regras que permitem ou não a customização, e ela é sempre seguida de acordo com o que foi colocado no código e está lá hospedado na blockchain. Ele está deployado, ele está colocado, você não tem como fugir daquele set de regras, você não tem como alterar aquele set de regras. Eu vou falar mais um pouquinho sobre o que seria esse set de regras mais na frente, mas por enquanto, isso é o que é DeFi. O protocolo Uniswap, por sua vez, ele é um protocolo de código aberto, então ele fornece liquidez e a negociação de tokens sem que haja um ente regulador ali no meio para dizer que você está fazendo coisa errada ou que você não pode fazer tal coisa, beleza? Aqui dentro da rede EVM, ou Ethereum Virtual Machine, a gente tem uma abreviação de uma padronização chamada ERC20. ERC20 não é nada mais que uma moeda, entende? Uma moeda que não é uma nativa da blockchain. Ou seja, imagina que você está querendo negociar Ethereum e dólar, uma criptomoeda pareada ao dólar, ou BNB, ou UNI, ou Basic Attention Token, que é o BAT. Você vai entrar na Uniswap, você vai dizer, olha, eu quero trocar essa moeda que eu tenho por essa que eu não tenho. E essas duas, elas seguem a padronização ERC20, que é uma forma da gente identificar esses tipos de moedas. Uma vez que isso é feito, elas interagem com esse set de regras desse protocolo para que as moedas que você tem sejam dadas a uma pessoa que precisa e as moedas que a pessoa pegou de você sejam pagas em retorno na moeda que você quer. Então é um escambo que acontece aqui no meio e o protocolo ele fica ali gerenciando essas movimentações, sem que você precise ir de fato, eu tô cara a cara com a pessoa, quero fazer essa troca, então vamos lá, eu vou mandar para você, você vai mandar para mim, e aí você tem que confiar na pessoa, você tem que, tem X fatores que podem influenciar essa negociação. E a Uniswap está aqui para tirar um pouco dessa confiança ou da falta de confiança que pode existir entre as duas partes, beleza? Além disso, além dessa única troca entre moedas ou compra e venda, ela também permite que você faça liquidez, ou seja, que você venha a prover liquidez para o protocolo. O que isso significa? Vamos supor que você tem ali Ethereum e você quer trocar Ethereum pela moeda X, beleza? Mas você não tem, de fato, um comprador do outro lado no mesmo segundo que você querendo vender a moeda X que ele tem em troca do seu Ethereum. Então, como é que você faz? Não tem um livro de ordens aqui que você vai colocar o preço e esse preço ele vai ser aceito ou algo do tipo. Tudo que vai acontecer aqui nesse meio, nessa meiuca aqui desse protocolo, vão ter várias pessoas que têm as duas moedas. E eles vão depositar essas duas moedas nesse cofre aqui do meio. E eles vão gerar liquidez para ti. Ou seja, no momento que você quer trocar o token Ethereum pelo token X, você vai vir, vai depositar Ethereum e esse cofre vai te liberar a moeda X. Em troca disso, você vai pagar uma pequena taxa porque você está usando dinheiro de outras pessoas. Ou você está usando dinheiro de outras entidades. E ali todo mundo sai feliz. Você paga uma quantidade muito pequena de uma taxinha por estar usando uma liquidez imediata, que não depende de um livro de ordens, e você vai estar também recebendo as moedas que você quer. Beleza? E aí, vamos lá. Qual é a arquitetura por trás de um protocolo que trata de finanças descentralizadas? Então, a gente tem um set de 6 regras ou de 6 itens principais em uma arquitetura desse tipo, que seriam
Primeiro, contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, eles são programas executados na blockchain, hospedados, deployados e que estão em ativo funcionamento. Ou seja, esse set de regras, ele não está com uma pessoa na outra ponta. Ele está dentro de um código hospedado na blockchain. Você tem dentro da Uniswap pares de tokens. O que é um par de token? Você tem que ter essa noção que eu te falei sobre o que é o prover liquidez. O prover liquidez, você está pegando uma moeda, transformando em outra, mas uma pessoa tinha as duas moedas e te proveu essa mudança instantânea de mão, sem a necessidade de você encontrar outra pessoa. Então aqui você tem pares de tokens que podem ser movimentados. Você tem Ethereum Bitcoin, você tem Ethereum Dólar, você tem Ethereum Matic, você tem Matic Bitcoin, e aí cada paridade dessa é uma forma que você tem de fazer uma troca de moedas, beleza? O terceiro seriam os próprios provedores de liquidez. Os provedores de liquidez, eles criam posições baseadas nos pares e provêm uma certa quantidade de cada uma das duas moedas em negociação, e aí baseado em quanto ele proveu dessas duas moedas, todas as transações que ocorrerem sendo utilizados daquele cofre que eu falei antes, ele vai receber um pedaço, beleza? E aí, esse cofre, só para vocês se acostumarem com a nomenclatura, ele é chamada de pool, ou piscina de liquidez, beleza? Outra coisa é o modelo de precificação. Como eu disse para vocês, não existe aqui um livro de ordens, não existe uma pessoa querendo vender a 50 centavos, outra pessoa querendo vender a 2.000, R$ 2.000, US$ 2.000. O que eles usam é um modelo de precificação chamado de Constant Product Market Maker, que é que ele assume que o produto das quantidades de ambos os tokens na piscina de liquidez é constante. Ou seja, se eu tenho menos de um token, ele valeria mais. Se eu tenho mais de um token, ele valeria menos dentro dessa paridade entre duas moedas que podem ser trocadas, beleza? Se eu entro com 50-50, o preço é 1. Se em algum momento entra mais da moeda A e sai mais da moeda B, eles já não ficam balanceados. Então, a moeda B que saiu mais, ela está mais valorizada em relação à moeda A. E isso não depende de um livro de ordens, isso depende de todas as movimentações feitas dentro dessas piscinas de liquidez. A gente tem também aqui dentro, dentro desse set de regras, as taxas de negociação, que são o quê? Você está ali provendo uma liquidez instantânea para uma pessoa. Você está dando o seu dinheiro, você está deixando o seu dinheiro parado em um local, esperando que alguém venha e precise dele. Então tem que ter algum tipo de recompensa para as pessoas que fazem isso, para as pessoas que vêm a prover liquidez para o protocolo. E aí, como isso acontece? As taxas de negociação. Por exemplo, existem piscinas de liquidez em que a volatilidade das moedas é tão baixa que a taxa de negociação é 0,1%. Existem piscinas com 0,3, com 0,5, com 1, mas essas taxas, na versão 3, elas são estáticas. No momento em que você cria essa piscina e que você provê a liquidez, não existe mais a possibilidade de você alterar, e ela vai ser assim pelo resto da sua existência. Desse 0,3%, levando isso em consideração, para você saber como funciona o modelo o business, para você falar, pô, os caras estão fazendo isso de graça, estão atualizando, não estão recebendo nada. Não, eles estão. As pessoas que provêm a liquidez, que são sou você, você, são seus amigos, são pessoas comuns que têm criptos paradas nas carteiras, elas vão receber dentro de uma piscina com 0,3% de taxa, 25%. Beleza? 0,25%, desculpa. Vão para essas pessoas que estão provendo liquidez ativamente. E 0,05% desse 0,3%, eles vão para o protocolo da Uniswap. E é assim que eles se sustentam, eles ganham o dinheiro deles, e aí eles conseguem manter toda a equipe ativa de desenvolvimento, a empresa deles, como uma forma de business para que isso não venha a ser deprecado, não venha a se perder dentro da quantidade de coisas novas que vem a todo tempo sendo introduzidas na blockchain. E por último, tem a arbitragem. Eu não estou falando para vocês que só existe a Uniswap. A Uniswap ela é a maior. Só que existem também outros protocolos que fazem a troca de moedas. E como esses protocolos eles não dependem de um livro de ordens, e sim de um algoritmo para precificação, existe também a possibilidade de, eu estou comprando um token aqui na Uniswap, que na DEX, que é uma corretora, é uma exchange descentralizada, assim como a Uniswap, ela tem um outro preço, porque a piscina de liquidez dela ela é mais robusta, ou ela é menos robusta, ou ela está sofrendo mais transações grandes, tem baleias movimentando, e isso faz com que o preço flutue muito. Então existe sim a possibilidade de arbitragem entre um protocolo e outro, entre um site e outro, entre uma DEX e outra, beleza? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho como é que funciona a Uniswap V3, que é a que a gente tem hoje. E ao invés de eu mostrar para vocês esses
pequenininhos desenhos, eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador como é que ela funciona, como um passo a passo. E aí a gente vai entender junto o que está acontecendo, beleza? Primeiro de tudo na hora que você entra no site do protocolo, que é uniswap.org, você já dá de cara com essa tela. Essa tela ela tem todo o ecossistema, ela tem toda a comunidade, governança, arquivos para desenvolvedores que querem integrar a Uniswap nos seus protocolos, blog, as perguntas mais frequentes, até vagas de emprego. E por último, você tem aqui como lançar o aplicativo. Então vamos lá. Apertei em lançar aplicativo, ou em abrir o aplicativo. Com o aplicativo aberto, vocês podem ver algumas coisas aqui em cima, como por exemplo, é, aqui eu sei que o meu está em francês, mas eu vou traduzir para vocês, beleza? Isso daqui é swap, é só troca de moedas. Então você pode, por exemplo, escolher Ethereum e vamos colocar aqui Bitcoin. Então você pode trocar aqui Ethereum por Bitcoin, você pode trocar Bitcoin por Ethereum, você pode trocar dólar, uma moeda, uma cripto pareada no dólar por Ethereum, você pode trocar todas as moedas que você quiser. E aqui você pode dar uma olhada que eles têm o marketplace de NFTs, eles têm algumas informações sobre a quantidade de moedas, ou qual é o market cap, qual é o valor atual baseado no dólar, dentro das redes em que eles estão deployados. Por exemplo, eles existem na rede da Polygon também. E olha aqui quais são os preços, quais são as maiores moedas, qual o total de volume que está preso dentro das piscinas de liquidez. E aqui, por último, vocês podem ver que eles têm pools escritos. Pools são piscinas. Se eu venho aqui, você vai ver que eu não tenho nenhuma lançada, entendeu? E eu posso escolher cada uma das redes que eles estão deployados, como por exemplo Ethereum, Polygon. Eu vou colocar aqui na Polygon como um exemplo. E aí, como eu não tenho nenhuma, eu vou fazer o passo a passo aqui desde o zero para vocês entenderem, beleza? Então venho aqui, crio e aperto em nova posição na direita, no canto superior, e eu vou escolher uma paridade para mim. Lembra que eu falei dos pares? Então, eu tenho quais duas moedas que eu quero ajudar as pessoas a conseguirem fazer as trocas? Vamos supor que eu tenho a moeda nativa da Polygon, que é Matic, mas que eu também tenho a criptomoeda pareada no dólar, que é o USDT. Então aqui eu já escolhi. Eu quero prover liquidez de quem está indo de Matic para dólar ou de quem está indo de dólar para Matic. E eu quero ajudar essas pessoas a conseguirem as moedas que elas querem. Mas em troca disso eu quero ganhar um pouco também. Então aqui logo na parte de baixo eu posso escolher qual a porcentagem que eu quero receber em cima das transações. Eu quero receber 0,1, quero receber 0,05, 0,3, 1%. E aqui logo embaixo você consegue ver uma porcentagem que não tem a ver com esse 0,01, 0,05, e sim com a quantidade de pessoas ou a quantidade de liquidez que é provida para cada uma dessas piscinas. A piscina de 0,05, por exemplo, que não pode mudar, ela tem 93% da liquidez de todos os ativos que são colocados para a troca de moeda de Matic para dólar. A 0,03, ela tem 7% de toda a liquidez que é introduzida entre o Matic e o dólar dentro das piscinas de liquidez. E aí vamos supor que eu vou escolher aqui o meu 0,05, porque eu quero ficar com a galera que está lá já provendo, que é a maior quantidade possível. E aí vem uma coisa, quanto maior o TVL, ou quanto maior a quantidade de liquidez provida naquela porcentagem, maiores são as transações que passam por ela. Então, por exemplo, não adianta nada eu selecionar 1% se nenhuma das transações que forem feitas entre Matic e o USDT não passarem na minha piscina de liquidez. Se não passa a transação na minha piscina de liquidez, eu não recebo. Então eu vou vir aqui e vou selecionar o 93%, que 93% das pessoas colocam, que é para onde as transações elas vão ser roteadas, elas vão ser enviadas. Aqui na direita, você consegue ver tanto um gráfico quanto um preço. E aí aqui eu te mostro, por exemplo, em relação ao Matic. O Matic, ele está valendo hoje 0,65 cents. Então, com 0,65 cents de dólar, você consegue comprar uma unidade inteira de Matic, beleza? Lembrando que a gente tem as casas decimais. Mas uma unidade inteira, ela custa hoje 65 cents de dólar, beleza? E aí aqui eu posso escolher para qual porcentagem eu quero prover a minha liquidez. E eu acho isso muito incrível, porque, por exemplo, você não vai vir simplesmente falar, eu quero que a minha liquidez ela seja usada se o Matic valer zero e se o Matic valer infinito. E aí você fica muito disposto a quantidades menores ou a variações extremas. Então, aqui eu consigo escolher o que eu quero. E aqui eu vou colocar, por exemplo, olha, 1% para a esquerda e 1% para a direita. Ou seja, eu quero só prover liquidez enquanto a moeda Matic ela tiver baseada no preço atual dela, 1% para cima, 1% para baixo. Ou seja, até o momento em que ela bater 64,7 cents e até o momento que ela bater 66,12 cents.
Até esses momentos, todo o dinheiro que eu colocar, ele vai entrar nessa pool de liquidez e ele vai ter prioridade entre as transações que são roteadas. Nesse momento, eu venho aqui embaixo e eu escolho a quantidade que eu quero colocar. E aí, por exemplo, vamos supor que eu vou colocar 12 Matics aqui, que eu quero colocar 12 Matics na minha carteira, ele já me dá um balanceamento sobre, você quer entrar igual entre as duas moedas? Então, se você for colocar 12 Matics, você tem que colocar 7 dólares e 61 cents. Você não pode colocar 5. Então ele já te dá uma recomendação, mas isso não quer dizer que você tenha que ativamente seguir essa recomendação. Nesse momento aqui, enquanto eu estou fazendo os testes, enquanto eu estou mostrando para vocês, ele vai sempre tentar me colocar no melhor balanceamento para otimizar a quantidade de dinheiro que eu posso ganhar, ou a quantidade de dinheiro que eu estou colocando lá dentro, beleza? Uma vez feito isso, você vai vir aqui, vai conectar a sua carteira. Eu posso conectar aqui uma carteira. Beleza, conectei, vocês estão vendo aqui em cima, conectado. E eu posso apertar em. Aqui está escrito Aperçu, mas vocês podem apertar em lançar, ou em depositar, ou em prover liquidez, ou o botão que estiver aparecendo aqui embaixo. No momento que vocês apertarem, vocês vão ter que aprovar duas transações. Uma de eles poderem movimentar as moedas que estão na sua carteira, e outra de aprovar a transação enviando as suas moedas e recebendo de volta um NFT, que ele vai ser a tua garantia de que você proveu liquidez entre 0,647 cents e 0,6612 cents. E aí, a todo momento em que isso estiver acontecendo, em que a moeda estiver nessa variação de preço, a liquidez que você proveu, ela vai estar entre as preferidas para serem utilizadas. E assim, te gerando uma maior renda, te dando a possibilidade de receber mais em troca das suas moedas. Beleza? Agora que eu consegui explicar um pouquinho mais sobre o que é o Uniswap V2, a V3, desculpa, eu vou explicar para vocês quais são as atualizações da Uniswap V4. Vamos ver aqui minha câmera para cima para não atrapalhar vocês. A Uniswap V4 ela introduz algumas novas tecnologias. Essas novas tecnologias elas estão sendo chamadas de hooks. Hooks são ganchos, beleza? São ganchos de código que podem ser utilizados ou chamados ou modificados, apesar de a criação daquela piscina já ter sido feita. Ou seja, os hooks no contexto da Uniswap V4, eles se referem a um recurso específico que permite que os desenvolvedores eles personalizem alguns aspectos do protocolo, adicionem lógica personalizada, que eles mudem, por exemplo, qual é a porcentagem nas taxas, que eles mudem o tipo de ordem que eles vão colocar para, eu só quero que essa ordem ela seja composta, ou ela seja executada, se o preço chegar em tanto. Ou eles podem até utilizar do teu app, que seria você fazer a transação em um tempo, em uma jornada de tempo maior do que uma única transação. Entende? Então aqui a gente consegue alterar coisas que antes elas eram estáticas, uma vez que a pool ela era criada, que a piscina ela era criada. E isso traz pra gente uma maleabilidade incrível, que era muito difícil de você conseguir ter dentro das ordens ou dentro das movimentações que você fazia em protocolos DeFi. Beleza? Uma outra atualização que foi introduzida junto com a V4 foi uma chamada Singleton. A Singleton, o Singleton, na verdade, como o nome já diz, single é de único, beleza? É de uma coisa só. E aqui, como vocês podem ver no Uniswap V3 para o Uniswap V4, todas as vezes que uma paridade ela era introduzida ou era criada com uma porcentagem de taxas diferentes, um novo smart contract ele era deployado, ele era hospedado, criado na blockchain, e esse smart contract ele era o responsável por todas as movimentações que eram feitas dentro aquela mesma paridade. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer a troca de Ethereum para Bitcoin. Mas não existe hoje um contrato com liquidez para Ethereum Bitcoin. Mas existe Ethereum dólar, dólar Bitcoin. O que ele fazia era, você ia lá no contrato do Ethereum dólar, trocava o seu Ethereum por dólar, e aí depois com esse dólar você ia lá no contrato do Ethereum Bitcoin, do dólar Bitcoin, e trocava o dólar por Bitcoin. Então você tinha que ficar interagindo com vários contratos para chegar no teu produto final. Com o Singleton, ao invés de você deployar novos contratos, todas as piscinas, elas são gerenciadas de um único contrato. Isso diminui em praticamente 99% do preço de deployar ou de ser criada uma nova piscina de liquidez, de uma nova moeda, de você interagir, de você fazer transações, elas vão ser bem mais baratas, porque agora você não tem que ficar interagindo com múltiplos contratos, e sim tudo aquilo pode ser feito em um contrato só, entende?
Uma outra coisa foi que eles reforçaram que, assim como a Uniswap V3 e a V2, a Uniswap V4 ela continua colocando o poder, ou seja, todas as alterações, as votações do que pode ou do que não pode acontecer, na mão das pessoas que têm as moedas do Unitoken. Então, essas pessoas elas geram votações para alterações, ou para modificações, ou para aprimoramentos dentro do código, dentro do protocolo, e baseado na quantidade de tokens que você tem, você pode vir a fazer uma votação, a votar, e aí, quantidade de tokens que você tem é o peso da tua votação dentro daquilo. E hoje, mesmo que você consiga mudar esses hooks, mas assim que o protocolo ele for implementado, o V4, ele ainda vai depender dos holders dos tokens da Uniswap para que essas alterações elas sejam feitas. Então, por exemplo, se eu criei uma piscina de liquidez, ou se existe a piscina de liquidez Ethereum dólar e ela está com 0,01%, eu não posso simplesmente chegar lá como uma pessoa aleatória e trocar o 0,01% para 0,2%. Isso é um aumento absurdo, primeiro de tudo, e a segunda é que isso daria o poder de qualquer pessoa vir fazer alterações desnecessárias, fazendo com que o protocolo inteiro virasse uma bagunça. Então aqui é preciso uma votação, é preciso que as pessoas elas concordem com o que está acontecendo, baseado no momento em que aquilo está acontecendo, como por exemplo, quando a FTX ela quebrou. Pô, todas as moedas elas sofreram um baque. E aí teve aquele sentimento de pânico geral e as pessoas quiseram sair de algumas corrências, de algumas criptomoedas e se protegerem do dólar. E esse pânico gerou taxas muito altas e se esse protocolo ou esses hooks já existissem, eles conseguiriam aumentar a taxa de transação para fazer com que as pessoas se acalmassem e esse baque intenso não fosse tão intenso assim. E com a introdução do teu app, que é o Time Weighted Average Price, que seria você fazer uma transação baseada em um tempo maior do que um único bloco ou um minuto de, de execução de uma transação única, você consegue estender e fazer um preço médio, por exemplo. E como eles estão barateando todas as interações, trocando de múltiplos contratos para singletons, você vai conseguir pagar muito mais barato nisso. Ainda mais em redes que são de segunda camada, como por exemplo a Polygon, a Optimism, e assim vai, de segundas e terceiras camadas. Essas redes, elas já são baratas. E com esse barateamento de interação, você consegue fazer até uma competição com corretoras centralizadas. Porque a taxa de interação ela vai ser muito baixa, ou ela vai diminuir bastante. Uma coisa que é muito importante falar para vocês, e que vocês não esqueçam, é que tudo isso que eu estou falando para vocês foi dito durante podcasts, foi lido em artigos e foi visto nos códigos disponibilizados pela equipe de desenvolvimento da Uniswap. Beleza? Não existe ainda uma data de lançamento, porque os códigos da Uniswap, eles ainda não foram finalizados, eles ainda não foram auditados, eles não foram colocados à disposição do público pela equipe da Uniswap como integração no protocolo ou no site, por exemplo, já existente deles. Então, por enquanto, tudo não passa de um estudo baseado nas novas falas e nos novos pedaços de códigos que foram disponibilizados por essas pessoas. Beleza? Esse foi o final do nosso conteúdo. Agradeço muito por vocês estarem comigo até aqui e por vocês terem ficado até o final. Para quem ficou aí, já pode deixar um comentário do que vocês gostariam de ver, pode deixar o joinha, favorito o vídeo, segue o canal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários que a gente responde, beleza? Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo.